Oi, gente! Por que que muitas vezes nós travamos, mesmo dominando o assunto do qual a gente vai falar, talvez em alguma palestra, talvez em alguma reunião, talvez em um simples vídeo de 3, 4, 5 minutos, nós travamos, muitas pessoas travam quando vão falar. E eu quero trazer aqui que provavelmente o conhecimento em relação àquilo que você vai falar ou que as pessoas que travam, elas vão estar falando em uma reunião, em uma palestra, na internet, geralmente é um conhecimento técnico e um conhecimento que a pessoa já está trazendo há muitos anos. Porque provavelmente esse assunto é algo do seu cotidiano, provavelmente é algum assunto da sua profissão, então são anos de estudo e anos de prática. Só que mesmo assim, no momento em que essas pessoas ficam expostas para estar falando sobre isso, vem a bendita trava, que é o bloqueio ou aquele receio de estar me expondo, me mostrando e trazendo e falando para pessoas. Mas o que que acontece? O porquê que tudo isso acontece? Bom, eu vou trazer aqui uma visão principalmente da nossa mente subconsciente, uma visão trazendo a hipnoterapia também, e eu quero para isso trazer um caso que eu atendi de uma cliente, uma mulher empresária, casada, e ela veio até mim com uma sensação de falta de autoconfiança enorme. Ela trouxe algumas palavras que eu até trouxe aqui, que são bem as palavras que ela me falou, que foi: eu me sinto com falta de autoconfiança. Eu sinto uma dor que me acompanha todos os dias. Essas foram as palavras da minha cliente. A minha questão da liderança, eu não tô conseguindo desenvolver. Eu não acredito que tenha uma líder aqui dentro. Mesmo sendo empresária, ela não tinha aquela convicção de que ela era uma líder, de que ela conseguiria desenvolver isso. Me incomoda a questão da minha voz, me incomoda eu muitas vezes não ter resposta para o que as pessoas vêm trazer para mim. Então, na verdade, aqui ela já trouxe algo que também tá em relação ao perfeccionismo. Ela sempre gostava de ter as respostas para tudo, e isso já bloqueava ela no sentido de estar me expressando, estar falando sobre os assuntos. Muito bem. Uma sensação de autocrítica muito grande, voz rouca, não falava muito, não se expunha, não colocava, não se apresentava, e isso estava prejudicando o negócio dela. Isso estava fazendo com que o negócio dela, a empresa dela, estivesse diminuindo, estivesse começando a se retrair. Então, ela me trouxe tudo isso, comecei a fazer as perguntas, né, normalmente que eu faço na questão de fazer toda a sessão, todo o atendimento, e na minha visão consciente, na visão dela consciente, isso simplesmente era algo que ela tinha que racionalmente ela entendia e conscientemente que era um bloqueio. Agora, jamais ela imaginava que isso pudesse ter a ver com o pai e com a mãe e com o nascimento dela, toda a questão ali da infância dela. Então, no decorrer da nossa sessão, enquanto ela me trouxe ali na parte da anamnese, que eu fui perguntando, ela teve um irmão, então isso eu quero pontuar aqui, que era um caso dela, então ela teve um irmão que faleceu antes mesmo dela nascer, foi há um bom tempo atrás, e já estava definido que eles não iam mais ter filhos, os pais dela, já que acabou, o nosso outro filho acabou falecendo, então não vamos mais ter, deixa assim, vamos ficar só eu e você, vamos nos manter aqui e tudo mais.
Nesse momento, ela já me trouxe algo consciente que eu já quis colocar ali. Então, ela tinha já um entendimento, já tinha ouvido falar, talvez, e tudo mais, que o papai e a mamãe tinham decidido não ter mais filhos, e ela veio, depois ela veio. Então, aqui já dá pra alucinar, já dá pra pensar que tem alguma coisa relacionada com rejeição, no sentido de que ela nem era pra estar aqui. Então, eu não vou nem me expor, eu não vou nem falar, eu não vou nem falando, colocando a minha voz para o mundo, eu não vou estar aparecendo. Muito bem. Quando nós fomos investigar todas as questões e também o evento causador inicial, sempre tem um evento causador inicial, na visão da parte da hipnoterapia. No meu atendimento, além da hipnoterapia, eu aplico outras técnicas, outras ferramentas que estão dando muito resultado, mas na identificação então do ECI, nós conseguimos perceber, ela trouxe o fato, o evento onde o pai estava sabendo a partir da mãe de que ela estava grávida. E ela, na barriga da mãe, ela estava sentindo um medo horrível. Então, o primeiro evento que ela percebeu, que ela teve a percepção, a mamãe está contando pro papai que ela tá grávida, que eu tô vindo. E o papai começou a brigar com a mamãe. Por que que ele começou a brigar com a mamãe? A mamãe não devia ter tomado essa decisão sozinha. É isso que a minha cliente trouxe. O papai tá brigando porque a mamãe não devia ter tomado essa decisão sozinha. E o papai também tá brigando porque ele confiou na mamãe, né? Ela disse que não ia mais ter filhos, enfim. E, mais do que isso, o que você tá sentindo ali, dentro da barriga da mamãe? Eu estou sentindo muito medo do papai. Tá, esse medo não era dela, né? Certamente esse medo era da mãe. A mãe estava sentindo o medo do papai. Então, trazendo todo o entendimento e as percepções de que a minha cliente entendeu ali, ela entendeu que eu não vou dar trabalho, eu não vou incomodar, eu vou ficar quietinha, porque assim eu não vou estar sendo um estorvo para vocês. Muito importante que ali tem uma questão que eu trouxe sobre a decisão. A mamãe tomou uma decisão sozinha e o papai brigou com ela. Ela não devia ter tomado essa decisão sozinha. Visto então, a minha cliente, ela não conseguia tomar decisões. Ela sempre ficava entre duas questões e pedia a opinião de todos para decidir o que fazer. Isso na vida, nos negócios e em todas as áreas. Ou seja, eu já não consigo, eu não sinto a confiança na minha própria decisão. Porque quando a mamãe, quando lá atrás foi decidido me ter, quando a mamãe decidiu que eu ia vir para esse mundo, isso não foi bom. O papai brigou, eu senti medo e a mamãe sentiu medo. Por isso, eu não vou tomar decisões. Isso não é legal. Tomar decisões é horrível. Já tem um padrão aí que foi acontecendo por vários e vários momentos. Muito bem. Aí ela trouxe, e eu tenho anotado aqui, que ela ia ficar quietinha, que ela não ia dar problema, que ela não ia incomodar, que vou atender às expectativas do papai e da mamãe e o medo de tomar decisão. Ela me trouxe que com 18 anos eles queriam muito que ela fosse médica, muito. E aí ela fez o vestibular, ela fez de tudo para passar. Só que no fundo do coração ela não queria passar, ela não queria que isso acontecesse. Não se formou médica, não passou nos vestibulares, visto que já ela não queria, mas ela estava fazendo o vestibular, estava fazendo os cursinhos
porque o papai e a mamãe queriam, então eu vou atender as expectativas. Bom, tudo isso, toda a vida dessa minha cliente veio baseado nos padrões que ela teve a percepção lá na barriga da mãe. E se caso o evento dessa minha cliente não tivesse sido na barriga da mãe, o primeiro evento, eu sempre levo os meus clientes até a barriga da mãe para que o meu cliente tenha as percepções do que ele sentiu, o que ele percebeu, se a vinda dele foi boa, se não foi, para que assim a gente consiga ter um ressignificado, ressignifique tudo desde o início, desde o começo do todo. Uma vez que racionalmente a minha cliente ela estava tendo uma leitura que simplesmente eu não sou boa o suficiente para falar sobre isso, eu me sinto incapaz, tudo bem, eu tenho conhecimento, mas eu preciso me preparar mais, eu sempre preciso de uma opinião do outro, e isso era o cenário fora que a minha cliente ela percebia, a parte racional, a parte consciente. Mas todas as nossas decisões e os nossos padrões, eles vêm a partir da mente subconsciente. Vou fazer um desenho aqui para vocês conseguirem entender um pouquinho melhor isso que eu tô falando. Imagina que aqui, tudo isso aqui é a nossa mente consciente. E aqui tá a nossa mente subconsciente, aqui dentro. Aqui é a parte consciente, aqui é a subconsciente. As informações de fora hoje, na fase adulta, elas vêm e a gente acaba tomando decisões não por isso que tá aqui, mas por isso que tá aqui. 5% de todos os nossos comportamentos, eles são através do consciente, racionalizando, mas antes mesmo daqui ter tomado decisões, a decisão crucial partiu daqui. 95% de todas as nossas decisões, elas são baseadas na nossa mente subconsciente. Elas são baseadas no que tá aqui, no que tá gravado aqui de padrões, de crenças, de medos, de valores. Por isso que muitas pessoas, e essa minha cliente, por exemplo, ela queria estar crescendo e sendo uma ótima líder, ela queria se sentir uma boa líder e capaz de ter uma liderança boa, mas ela não conseguia, porque na mente subconsciente não era essa informação que estava ali, desde que ela nasceu, antes mesmo, na barriga da mãe, ela já entendeu que não era bom tomar decisões e ela entendeu, ela trouxe para ela que ela deveria ficar quietinha, não incomodar, não aparecer e atender às expectativas do papai e da mamãe. Mais algo que a gente consegue ver aqui é que já que eu decidi no meu subconsciente que eu vou atender às expectativas do papai e da mamãe, porque não era nem para eu ter vindo e agora eu vim, então por amor a eles eu vou atender essas expectativas, eu também não vou ter sucesso na minha carreira de empresária. Porque o papai e a mamãe queriam que eu fosse médica. E eu sentia que não era isso que eu queria, mas mesmo assim, então, por amor a eles, eu não vou ter sucesso aqui. Não vai fazer sentido eu ter sucesso. Por isso eu sempre acabo me sabotando e não entendo por quê. Porque as razões estão na mente subconsciente. Agora, os fatos e os significados, eles dependem muito de pessoa para pessoa. Um mesmo bebê poderia ter olhado para esse cenário e ter tido outras percepções.
Então, o significado que ela deu é particular dela, a partir de tudo ali que ela sentiu e começou a perceber como verdade na vida dela. Não significa que com um cenário parecido com o dela, um fato parecido com o dela, o significado vai ser o mesmo, mas os resultados eles são muito parecidos. Então, todas as nossas vivências, desde o momento que nós estávamos na barriga da mãe, o que nós sentimos lá, o que nós percebemos como verdade, como bom ou ruim, isso tudo fez com que nós tivéssemos significado várias coisas e através disso são formados os nossos padrões subconscientes e é eles que regem a nossa vida, é eles que regem todos os nossos resultados externos. Então, cada pessoa é livre para interpretar, né, da sua forma e dar significados a tudo que viveu. Uma vez que esses significados foram dados, nós vamos ter sim muitas consequências na nossa vida, positivas ou negativas. Mais um ponto que eu quero trazer aqui é que eu falei que antes dessa minha cliente vir, ela teve um irmão que faleceu bebê, faleceu, ele era pequeno, enfim, mas isso é o fato, né? A grande questão é que a minha cliente, ela significou que eu devo atender às expectativas, eu já nem devia ter vindo. Então eu vou atender às expectativas, eu vou ser quietinha, eu não vou incomodar, eu não vou aparecer, eu não vou crescer, porque senão pode acontecer que nem o meu maninho. Ou seja, gente, todas essas interpretações levaram a minha cliente a ter uma vida profissional, financeira e, no geral, uma vida cheia de consequências. Consequências que não estavam sendo congruentes com o que ela queria, com o que conscientemente ela queria. Por quê? Uma vez que ela dizia, eu vou crescer, eu vou ter sucesso, eu vou empreender, eu vou pro mundo, eu vou me mostrar, mas ela travava, tinha ali um monte de padrões subconscientes dizendo, não, não vá. Vê o que aconteceu com teu irmão. Não, não vá. Papai não gostou da sua vinda, então não vá, você não está aprovada para ir. E vendo também sobre a visão sistêmica, da constelação sistêmica, que também é algo que eu introduzo nos meus atendimentos, é todo um conjunto, não tem como não fazer esse conjunto. Geralmente o pai é aquele que pega a criança pela mão. O pai é a pessoa que leva o filho para o mundo, que diz assim, vá para o mundo. Uma vez que eu sinto que eu não estou sendo aprovada pelo meu pai e que talvez ele nem gostaria que eu tivesse vindo, eu não me sinto na liberdade de estar indo para o mundo. Visto que tudo isso foram percepções e significados da minha cliente, não significa que essa era a realidade, que o papai não queria ela, que a mamãe, enfim, tudo isso foram percepções e sensações da minha cliente. Tá bom, gente? Então, era isso que eu queria trazer para vocês hoje. E se você também já passou por isso em algum momento da sua vida, se você conhece alguém que já passou por isso, que você perceba que está passando por isso ou que você conheça, divide isso comigo, divide aqui nos comentários para eu saber, tá bom? Até o próximo vídeo.